Queria convidar você que não está a se colocar de pé, abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 20. Reverência à palavra de Deus, é o que eu faço este convite. Se você estiver em condições de se levantar, peço que assim faça. 2 Crônicas, capítulo 20, vai nos dizer exatamente o seguinte. Da Crônicas 20, para que todos achem para acompanhar. Amém? Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. Josafá teve medo. E o que ele fez? Decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor me revelou na noite de terça-feira, para que fosse ministrado a essa igreja nesse dia. Então eu quero bendizer o teu santo nome, porque tem dado direcionamento e discernimento para ouvir a tua voz e atender o teu chamado. Que assim perpetue até a tua volta, Pai. Que eu possa sempre estar buscando sensibilidade, assim como esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Essa noite nós vamos falar de um tema interessantíssimo que o Espírito tem falado ao meu coração nas últimas semanas, e uma das nossas irmãs teve inclusive uma visão espiritual falando exatamente sobre isso, sobre a questão de como nós temos entregado as nossas vidas diante do Senhor. E o Espírito Santo me fez lembrar de uma história, quando eu orava pedindo, direcionamento do que ministrar essa semana, e foi logo no começo da semana que já veio a resposta. Esse momento, Israel não estava pleno na consagração ao Senhor. Eles tinham saído de um momento turbado, mas eles tomaram uma decisão que muitas pessoas decidem fazer. Eles fizeram uma correção parcial. Então, tiraram algumas coisas do meio deles, mas mantiveram outras. Ficaram no meio de caminho. E normalmente a gente sabe que as coisas, quando ficam no meio do caminho, elas não são plenamente da forma que a gente quer. Então, não estava acontecendo plenamente da forma que eles queriam. É aquela situação da zona de conforto, né? Alguma pessoa era um mega empresário e ganhava ali 20 salários mínimos. E de repente fica muito tempo desempregado e aí arranja um emprego de 5 salários mínimos. Ele vai estar muito feliz porque agora não está mais passando fome. E agora ele tem um novo emprego. Mas a pergunta é, será que realmente é isso? Então, é um paralelo que eu falo para vocês essa noite exatamente na história de Israel. Eles foram a um buraco muito fundo, voltaram parcialmente e pararam. Não decidiram fazer o pleno, para que no pleno pudessem voltar a viver coisas extraordinárias. Bom, quando eu estudava isso, o Espírito Santo me fez voltar no tempo. E eu voltei lá no subúrbio da Leopoldina, nos anos 70, quando eu morava num conjunto habitacional. E o título dessa mensagem é Quem Canta, os Males Espanta. E era exatamente isso que eu via lá quando eu morava no conjunto habitacional. Várias janelas, várias pessoas pegavam as suas radiovitrola. É a hora que os jovens vão dar uma distraída na mensagem, porque elas vão ter que ir no Google. O que é uma radiovitrola? Calma, o pastor não está tão velho assim, eu fiz isso de propósito. Então elas pegavam ali o seu 3 em 1, né, o radiovitrola, e colocavam ali o seu LP e faziam o quê? Aumentavam o som e
largavam a sua voz. É interessante isso, porque hoje, em alguns lugares, né, alguns lugares, e fica em alguns lugares, as pessoas ainda fazem parcialmente isso. Por que que elas fazem parcialmente isso? Porque se eu vier agora entrevistar algumas pessoas que estão à nossa volta, hoje em dia as pessoas colocam um som muito alto, mas elas não cantam como as pessoas faziam antigamente. Porque antes as pessoas aumentavam o som e cantavam junto. E aí vem a reflexão do que essas pessoas estão ouvindo, se tem letra ou se nem tem letra, né? Ou se a letra é difícil você cantar, mas o fato é, é uma reflexão aí, né? Para nós não, né? Para esse povo aí, que música que você está ouvindo, né? Mas o fato é, as pessoas botavam ali a sua MPB da vida e elas cantavam efusivamente, colocavam coros, hinos e também cantavam, traduzindo. Indiferente de ser crente ou não, as pessoas tinham um costume de colocar a música e cantar, largar a voz junto com essa música. E aí eu fui estudar, como um bom analista, fui buscar o alicerce sobre a questão da música em meio às nossas dores. E acho que de todas as definições que eu vi, essa que foi a que eu mais gostei. A música fala com a gente e nos leva a um equilíbrio emocional. Facilita o caminho para a expressão das nossas emoções, assim, quando elas em prática. Porém, os benefícios da música não são extremamente emocionais. Abrangem também a atividade de diversas partes do nosso cérebro, trabalhando a concentração e coordenação de maneira descontraída. Então, quando você tende a estar muito tenso, muito preocupado, o que vai acontecer quando você coloca uma música e começa a cantar? Você ativa áreas do teu cérebro que vão trabalhar como um bloqueador. Vão mudar o seu foco, literalmente. Então você pega aquilo ali e você entra numa nova atmosfera. Isso não somente nas questões cognitivas, mas nós estarmos, né, entendendo também o viés espiritual, sabemos que no mundo espiritual também acontece algo muito grande. Então você consegue se liberar mais, tanto que algumas pessoas não somente cantam, mas até dançam. Sabe, eu estou olhando para um rapaz aqui, né, que muitos podem até não imaginar, mas ele é um dançarino, entendeu? Eu não vou entrar com spoiler, não. Quem é espiritual entenda as coisas espirituais. Tem um rapaz aqui que a sala dele é larga, ele não bota nem móvel na sala, mas não é porque junta poeira. Não é nada disso. É porque quando ele está sozinho, ele não só canta, mas ele também dança. Ele é um Fred Astaire evangélico. É mistério, aleluia. Fica aí com a sua imaginação, ó, pensando de quem eu tô falando, mas eu não vou dar spoiler por questões éticas, eu não vou falar de nome, né? Mas tem um rapaz aqui que é assim, né? Ele baila, ele dança, ele glorifica, é uma coisa bonita de se ver, né? A dança é arma de guerra, falou ponto eletrônico aqui também. Mas aí a gente sai dessa questão do entendimento do porquê que eu coloco esse título nessa mensagem, e fazendo um comparativo ao que aconteceu em Israel nesse momento na história. Aquelas pessoas estavam vivendo aquela vida parcial delas junto ao Senhor e, de repente, exércitos se juntam para invadir Judá. E quando eles recebem a informação de quem havia se juntado contra eles, eu fico imaginando o desespero que veio sobre a nação. Porque quando se fazia a conta de guerra de infantaria, eles sabiam que o exército que vinha contra eles era muito numeroso. E aí, com isso, trouxe um certo desestrutura, um certo abalo emocional, a ponto do rei, que era um rei que vivia uma vida espiritual parcial, entra literalmente em desespero e faz o quê? A palavra fala que eles decidem buscar ao Senhor. E aí você fala, pô, mas você está julgando ele, será que ele vivia uma vida parcial ou não? Quando a gente segue no texto, a gente vai ver exatamente qual foi a oração dele. E em meio à oração dele, explica, nas palavras que ele coloca, o como ele conhecia na profundidade o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, Josafá, informado que um exército enorme vem contra ti de Edom. E ele busca, e ele convoca a todos para entrar em jejum no reino de Judá para consultar o Senhor. E aí você pergunta, por que
No momento que ele faz a convocação dos líderes, dos chefes de tribo, né, dos líderes de cidade, dos juízes da cidade, para voltarem para Jerusalém, onde estava o templo, por que ele convoca um jejum? Pergunto eu para você. Por que eles, para começar a situação de mudança da sua história, de buscar um novo de Deus, eles entram em jejum? Porque, entre outras coisas, o jejum vai trabalhar uma situação de quebrantamento, de mudança, eu decido mudar, eu decido me abster de um alimento, então eu estou tirando aquilo que é o básico da minha vida, que é o se alimentar para estar vivo, eu estou abrindo mão daquilo que é básico por consagração e por busca ao Senhor. E o jejum traz uma outra coisa muito interessante. Quem tem o costume de fazer jejum sabe do que eu estou falando, que é a questão de aumentar a sua sensibilidade espiritual. E do momento que aumenta a sua sensibilidade espiritual, seria muito mais fácil ouvir a resposta que eles esperavam que vinha do trono de Deus. Então, por isso que antes mesmo de entrar em oração, eles entram o quê? Em jejum. Então, eu quero chamar você a refletir sobre isso como uma das primeiras reflexões da noite. Quando você está passando por uma situação e essa situação traz um certo desconforto para você, porque você sabe que os seus ouvidos não estão tão apurados assim, eu convido você, para começar a brincadeira, entre aspas, é instaurar um jejum. Para que você, nesse teu quebrantamento, possa se sintonizar, entender qual é a frequência de Deus, para quando a resposta vier ao seu ouvido, você poder o quê? Entender plenamente qual é a resposta do Senhor para você. Amém, igreja? Mas bem, o que mais que a gente tem aqui? Por mais que tivessem diversos representantes espirituais, por mais que tivessem diversos juízes da nação, por mais que tivessem diversos homens de Deus, uma coisa é reflexiva para nós. O principal daquele lugar é que falou em... O rei é que levantou a sua voz para fazer a primeira oração pública. Não houve delegação. E aí é uma situação interessante, quando eu vi uma... Eu não lembro se foi um trailer de um seriado, quando falava sobre o empoderamento feminino. E as mulheres debatiam ali exatamente sobre o empoderamento feminino estava aumentando porque os homens estavam se apequenando. Traduzindo, existia uma vacância, existia um vazio. Então, em meio a este vazio, as mulheres precisaram tomar algumas posturas diferenciadas. Pois bem, nesse momento, Josafá literalmente corrige isso no reinado e na nação dele, onde ele se chega diante do Senhor e toma a iniciativa da busca. E ele começa declarando: Senhor, Deus dos meus antepassados, não és tu o Deus que estás no céu? Por isso que eu falei para você, a intimidade dele não era plena. Nesse momento da história, tanto que ele declara lá, ó, Senhor, você que já fez coisas maravilhosas na nação, estou aqui. Tu não é o Deus dos meus antepassados? Eu estou aqui. Eu estou pedindo agora que o Senhor ouça a minha voz e venha ao meu socorro. Força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Aqueles que desviamos do seu território quando vimos do Egito, por sua ordem, agora nos retribuem dessa forma. Olha só que profundo. Então ele, conhecedor da história da peregrinação, na hora que, como diriam aqui no Rio de Janeiro, o bicho pega, ele sabia exatamente o que falar com Deus. Senhor, esse povo que está se levantando é aquele que o Senhor poupou lá atrás. Quando a gente vinha do Egito, o Senhor falou, não, deixa eles quietos lá, pode desviar do território deles, porque não mexe com eles. E esse povo que o Senhor livrou lá atrás, está pagando dessa forma. Mas eles não estão pagando para mim. Olha só a estratégia dele. Eles estão fazendo isso com o teu nome. É com o teu povo. Porque o Senhor nos deu essa terra e agora eles querem tomar. Olha que profundo isso. Então ele sabia exatamente o que pedir. Senhor, eu não estou muito bem não, estou meio barro, meio tijolo, mas eu sei claramente que se nós estamos aqui é porque o Senhor nos colocou. Então agora eu chego para o Senhor e pergunto, vai ficar assim?
O senhor vai deixar isso acontecer? Olha que interessante isso. Bom, mais coisas. Ele não sabia o que fazer, mas ele sabia a quem perguntar. E nesse momento eu chamo a você uma reflexão sobre a administração moderna. Te convido a abrir agora pelo lado gerencial da coisa. Quando nós trabalhamos como gestor, né, ou como gestores de uma empresa, estamos à frente de uma loja, de uma instituição, ou até mesmo de uma igreja, é importante saber que esse gestor, esse líder, não é obrigado a saber todas as respostas. Existe uma questão meritocrática que ele chegou até ali? Ok. Existe uma capacitação para ele estar ali? Ok. Mas ele é obrigado a saber todas as respostas porque está naquela posição de liderança? Não. Ele não é obrigado a saber de tudo. Até porque ele não é onipresente, onipotente, nem muito menos onisciente. Então, ele tem uma capacitação? Sim. Ele tem alguma desenvoltura para exercer aquele cargo? Sim. Mas ele é detentor de todas as respostas? Não. E qual é a questão? Um bom administrador, ele precisa ter o quê? A humildade de saber que diante de alguns questionamentos ele não vai saber o que falar. Então ele vai precisar chegar e falar: isso eu não sei. Ou o que eu sei é muito pouco. Então, antes de tomar a decisão, eu vou procurar me inteirar, eu vou procurar pesquisar para poder dar uma resposta à altura. E aí a gente sai para a segunda parte dessa história da administração. Ele precisa fazer o quê? Ele tem que saber a quem procurar. Ele precisa ter a humildade de chegar na pessoa certa e trazer os questionamentos certos. E uma grande reflexão é que esse administrador precisa saber perguntar tanto para baixo, chegando para os seus liderados e falando assim: quem aqui é o bom em... Qual é o PSI necessário para uma bola de futebol profissional? Não tem a mínima ideia. Tem PSI, mas alguém deve saber. Então, vou procurar na minha equipe quem entende daquilo. Não, em PSI é isso, em bar é aquilo, tal, por causa disso. Mas por que tem que ser isso? Porque senão a bola murcha diante do pé, vai entrar, pode furar, pode... Ah, entendi. Consegui entender? Ok, eu tenho a resposta. Mas muitas vezes os funcionários que estão abaixo também não vão saber a resposta. E aí ele precisa de uma outra coisa, ele precisa ter a humildade de procurar os seus líderes na cadeia para entender, olha só, aconteceu isso, chegamos a esse questionamento. E eu estou de pés e mãos atados. Qual é a resposta? E um líder precisa saber também que os seus liderados, né, porque agora a gente está subindo de nível, não são obrigados a saber tudo. E ele está chegando ali para quê? Para descobrir esse algo a mais. Então, entenda que quando a gente fala em administração moderna, aquela pessoa que é um gestor, que é um líder, ele precisa saber que vai ter horas que ele vai precisar procurar tanto os que estão embaixo quanto os que estão em cima. Amém? Então, dou um exemplo simples aqui. Se amanhã o Ministério Goiás quiser comprar um prédio e precisar negociar preço desse prédio, nós temos um rapaz na igreja que é especialista em negociação. Ele é bom nisso, ele tem um dom disso. Então eu vou ter maior tranquilidade de chegar para ele e falar assim: meu jovem, nós estamos tentando entrar nessa negociação, nessa análise de preço. Teria como você intervir diante da sua capacitação? Passaria. Ou diante de um prédio, se nós precisássemos fazer uma empreitada, nós temos uma pessoa na igreja que é empreiteiro. E tem uma firma de empreitada. Então eu chegaria tranquilamente e não faria cálculo. Por que eu vou perder tempo fazendo isso se eu tenho alguém que é especializado nisso? Então eu vou falar assim: você poderia fazer um orçamento de quanto ficaria a reforma para que ele fique assim, nessa forma? E eu estaria o quê? Dividindo esse peso, entre aspas, essa responsabilidade em cima de alguém que tem conhecimento nessa área. Mas quando a gente entra num terceiro viés, que é: eu devo comprar isso ou não? Eu não vou perguntar a eles, eu vou perguntar a quem? A quem está acima de mim. Então eu vou fazer semelhante a Josafá, eu vou procurar o Deus Altíssimo para o quê? Eu preciso desse discernimento. Vocês estão entendendo isso? Então, existem momentos na nossa vida que vão apresentar-se coisas que nós precisamos procurar as pessoas físicas que estão à nossa volta,
sem milindre, assim como vai ter horas que as pessoas físicas não vão ter como nos ajudar. Nós precisamos o quê? Procurar o Senhor. Muitas vezes, nesses 10 anos de pastoreio, eu fui procurado por ovelhas, ou até mesmo pessoas que nem ovelhas eram, com muitas dúvidas e questionamentos, e várias delas o Espírito Santo me iluminou e eu consegui dar. Mas tiveram algumas que eu tive que chegar para essa pessoa e falar assim, nessa situação, eu não sei o que fazer, mas eu sei a quem procurar. Então eu quero convidar a que eu e você entremos numa consagração para o quê? Buscar a resposta do Senhor. Pessoas que estão aqui no nosso meio já passaram por isso. Isso, a resposta é aquilo. E aquilo, a resposta é tal. E aquilo outro, a resposta é isso aqui. Opa, isso aqui eu não sei. Isso aqui eu vou perguntar. E eu não tenho milímetro nenhum. Ah, não, mas o pastor tem... Não, o pastor não é o super-homem. O pastor estudou, sim, entende, sim, há muitas coisas, tem experiência, é aprovado, maneja bem a palavra da verdade, espera-se que sim, mas não é o detentor de todas as perguntas, né, e de todas as respostas. Bom, o que mais que a gente tem de interessante nesse texto? Eles jejuam, eles se congregam e eles buscam, eles oram. E após inclinar os corações e buscarem diligentemente a resposta, eles não buscaram de qualquer jeito, eles buscaram de uma forma diligente. Aí acontece o quê? Voltamos ao texto. O Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, que era descendente de Asaf. O versículo 15 diz o seguinte, ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados. Por quê? Por causa desse grande exército. Pois essa batalha não é de vocês. Essa batalha é do Senhor, Todo-Poderoso. Sabe, essa é aquela hora que eu dou uma pausa no final do versículo 15 e digo que, de repente, alguém que estava sentado no meio estava no meio da multidão, porque mulheres, crianças, homens foram todos para lá, templo para buscar o Senhor. E de repente alguém poderia chegar e falar assim, ah, tranquilo então, pegar a criança, botar no colo, dar a mão para a esposa e voltar para casa. Ah, beleza então, puxa, ufa, que sorte, essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor. Só que eu convido você, uma coisa muito importante, para que você tenha os seus ouvidos atentos para quando você ouvir uma palavra profética. Por quê? Você corre um grande risco de, se não estiver atento, você ouvir as coisas parcialmente. E em vez de você conseguir uma benção, você se meter num outro problema. E aí o que ele diz no versículo 16? Né? Se a pessoa não está distraída, então vou embora. Não, calma, não acabou não, tem mais. Versículo 16, amanhã, desçam contra eles. Opa, então não era voltar para casa. A batalha não é de vocês, mas vocês precisam o quê? Descer para o combate. Opa, estou confuso, não sei exatamente então o que fazer, então vamos continuar. Eis que virão pela subida de Giz, e dá inclusive o caminho, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Traduzindo, vocês precisam não ter medo, vocês precisam tomar uma postura e vocês precisam descer para o combate. Mas saibam que o final dessa história não está na mão de vocês, está na minha mão. Olha que profundo isso. Sabe por que eu estou falando que isso é profundo? Porque em vários momentos da Bíblia a gente vê Deus se manifestando dessa forma. Eu vou fazer, mas eu preciso que você esteja lá para ver com seus próprios olhos. Não é ficar de casa com o rádio ligado esperando as notícias. Não, não. Não é esperar a câmera do celular de A ou de B que vai filmar a situação. Não. Você precisa vestir a sua armadura, afiar a sua espada e sair para o combate. E saber que no combate, Deus pode optar, usar o manejo das suas mãos, como também pode decidir fazer mais um milagre. Amém, igreja? Então, eles precisavam descer contra ele. Precisava haver engajamento pessoal para que ocorresse o milagre. Não seria esperando em casa, mas rumando para o campo de batalha. E aí a gente chega no verso 17, olha o que está escrito lá. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes
e vejam o livramento. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. E olha aí uma reflexão já interessante a mais para a gente. Ele está dizendo que nenhuma batalha nós vamos precisar lutar? Não. Mas ele disse que nessa batalha ele faria. Mas para que isso tudo acontecesse, você precisava o quê? Tomar posição. E o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração para dividir com a igreja. Nós precisamos de posicionamento para que o milagre possa ocorrer. Posicionamento. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. A Judá e a Jerusalém. Não tenham medo e nem desanimem. Se o Senhor está falando isso, quer dizer que tinha gente que ia começar a sair, mas que no meio do caminho podia roer a corda e deixar tudo, colocar tudo a perder? Sim. Então não basta ter um bom começo de combate. Você precisa ser perseverante, precisa ser firme e constante. Superabundante. Amém? Não tenham medo e nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor estará com vocês. Quem disse isso para o povo? Pergunto eu. Quem disse isso para o povo? Quem trouxe essa resposta depois deles clamarem, jejuarem, foi um profeta do Senhor. E aí já fica mais um link. Depois deles buscarem resposta, buscarem sensibilidade, um profeta do Senhor se levanta e traz a resposta do Altíssimo. Houve a promessa que eles não precisariam lutar, mas tinham um condicional, tomar posição. Sabe, o problema que vinha na direção deles era muito grande. Era uma grande tropa, era um grande exército. Mas nós não vencemos os gigantes se nós não formos para o campo de batalha. Queria dividir uma coisa com vocês, igreja. A palavra está nos dizendo que nós precisamos tomar posição, não fugir do inimigo. Algumas pessoas chegam até o campo de batalha, mas quando veem o tamanho do problema, tendem a fazer o quê? Tendem a recuar. E quando eu lembro disso, o Espírito Santo me faz lembrar de uma história verídica. Vou mandar o link para esse meu amigo para ele poder assistir a mensagem para depois a gente rir junto. Eu estava na Serra de Cachimbo, certa feita, isso há uns 5 anos atrás, e era 7 de setembro, e todo o quartel tinha saído para desfilar na cidade vizinha. E acredito que devem ter ficado na unidade administrativa ali no meio da selva, uns 8 militares. E eu e esse meu amigo éramos alguns deles. E nós éramos de um outro quartel, então a gente não ia desfilar no 7 de setembro. A gente estava ali em missão. E aí, começou aquele dia bonito de sol, era uma quinta ou uma sexta-feira, acho que era uma quinta-feira, né, que o 7 de setembro foi uma quinta-feira. E de repente, ele, vamos sair para fazer exercício, atividade física? Vamos fazer uma atividade física, bom. Só que eu falei, vamos trocar de roupa, e ele, não, acabou esmorecendo. Aí eu falei, então eu vou sair, porque eu sei da minha alção de meu calo aperto, então eu preciso, né, não posso negligenciar. E aí eu saí. E quando eu já saí para dar uma corrida de uns 4 quilômetros, quando eu estou voltando, eu vejo que ele está vindo. Eu falei, saiu daí, resolvi sair da cama também, vou dar uma caminhadinha aqui, pelo menos uma meia hora, 40 minutos, daqui a pouco eu tô lá. Eu falei, tranquilo, daqui da corrida já tô indo pra academia. E já saí e fui pra academia, beleza. Fiquei meu ferro lá, tranquilo, né? Cuidei lá do core. É isso aí, professora. Cuidei do core. E quando eu voltei pro quarto, eu encontro ele desesperado no quarto ainda, trêmulo, nervoso, e eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ele fala assim, varão, ele é evangélico também. Ele falou assim, varão, você não sabe o que aconteceu. Depois que você cruzou por mim, eu virei para um lado, ele virou para o outro na estrada, no meio da selva. Uma onça apareceu cruzando a estrada, né, porque é mato de um lado, floresta do outro, e uma estrada construída no meio, né, onde é a base aérea. E aí ele estava ali fazendo a caminhada dele, e de repente a onça começa a atravessar a rua calmamente, de um lado para o outro da mata. E o interessante, uma das noções que nós recebemos lá é não ande sozinho na selva. É um briefing que a gente recebe sempre que chega lá. Não ande sozinho. Mas era 9 horas da manhã, o sol estava claro, então a gente não viu o perigo.
fosse no final de tarde, que normalmente os animais, né? Não imaginávamos isso. E de repente, quando ele se viu de frente com a onça, qual é o teu instinto diante de uma situação de medo? Sair correndo, não é isso? Mas aí vem uma questão interessante. O que é previsto no DNA de um felino quando vê uma pessoa correndo? Correr atrás. O DNA de um felino é atacar a sua vítima onde? Pelas costas. E o Espírito Santo falou comigo isso. Quando você entra na frente de batalha e você acovarda, vira as costas e corre, é aí que ele te pega. É aí que ele te pega e destrói com você. Porque o DNA do felino, assim como o DNA do inferno, é exatamente isso. Pegar presas que estão desprotegidas. E o mais interessante é que esse homem, muito corajoso, um tijucano, carioca, tijucano, lá perto do juramento, e ponto, porque depois as pessoas vão saber, né? E aí quem sabe, sabe, mas eu paro por aí, né, tijucano? Tijucano, brabo, o que ele faz? Ele para diante da onça. E aí ele abaixa no chão, pega 2 pedras e fica com 2 pedras na mão. E a onça para no meio da rua e fica olhando pra ele. É lógico que o molho me permite dizer que a onça olhou tipo assim, cara, que esse cara é ridículo, tá com essas pedras na mão. Tá pensando que eu sou o quê? Que eu sou uma galinha? Eu sou um cachorro? Eu acho que a onça deve ter parado. Quando parou e ficou olhando pra ele, foi exatamente isso que pensou. Tipo assim, esse cara não tem juízo não, cara. O cara tá com pedra, esse cara quer me tacar pedra. Eu sou uma onça, me respeita. De repente ele se sentiu um Davi. Eu nunca botei essa pilha nele, não, mas vou botar. Vou ligar pra ele amanhã pra botar essa pilha. O ponto eletrônico foi que ele se sentiu Davi. Conhecedor da Bíblia, né? Caçou as pedras e se sentiu Davi, né? Mas Deus é tão bom que nesse exato momento, eu falei que tinha mais 8 pessoas, né? O motorista de dia vinha cruzando para pegar uma equipe que estava na área operacional. E quando ele veio do caminhão que era alto, do alto ele já viu a situação da onça e dele parado. Livramento de Deus, não tem outra coisa. Ele veio freando, fazendo barulho com o caminhão, e ela parou. E aí você pensa o seguinte: o que ela fez? Correu? Não, ela elegantemente continuou andando e olhando para eles. Tipo assim, hoje foi teu dia. Né? E aí, diante daquilo, né, agora ele tem uma testemunha ocular do que tinha acontecido. Né? E foi venerado. O homem que enfrentou a onça de frente. O cara não correu, o cara não fugiu. Ele falou assim, você não tá entendendo. Eu paralisei, meu amigo, com aquelas 2 pedras na mão, eu não conseguia correr porque as pedras pararam, só fazia tremer. Então, no caso dele, né, fato verídico, ele não fugiu, até mesmo porque não tinha perna para fugir. Mas se ele tivesse feito, ele teria sido pego. Então, eu chamo dessa história verídica, real, não vou falar o seu nome, não se preocupe. O que acontece? Ele manteve a posição. Era exatamente isso que Deus estava falando para o povo. Vocês precisam ir à frente de batalha, mas precisam manter a posição. Porque nesse combate, quem vai guerrear sou eu. Mas é importante também sair de 2 Crônicas e andar pela Bíblia e lembrar que existem outras histórias, e uma delas é exatamente a história de Davi. O exército permanecia firme um de frente para o outro. Já se passavam muitos dias. A afronta vinha dioturnamente. Até que alguém teve que sair da posição e tomar uma atitude. Então entenda bem que existem momentos que Deus vai te levar para um vale para você contemplar enquanto você mantém posição. Mas existem outros momentos que ele vai te levar para essa posição, para que ali, diante das testemunhas, você tome uma decisão. Então entenda que existem guerras que o Senhor fala, você vai até lá, não vai temer, vai manter ali o olho fixo no inimigo, você vai ver o milagre acontecer. Mas existem outros combates que você vai precisar se posicionar, colocar a sua armadura e sair para o combate, porque o milagre vai acontecer através das suas mãos. Amém, igreja? Então, entendamos essa situação. Existem, na própria Bíblia Sagrada, situações diferentes. Amém, igreja? Então, eles, nesse caso, precisavam o quê? Permanecer firmes. No caso de Davi, não. Ele precisou sair da posição para enfrentar o gigante.
Mas eu convido você a voltar no texto novamente, e agora a gente chega no versículo 18. E o texto diz o seguinte: Josafá, depois de ouvirem a resposta, prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Sabe, não tem coisa melhor do que diante de uma palavra profética e da presença do Senhor, você que está buscando resposta, se render em gratidão por ele ter ouvido a sua voz e atendido o seu clamor. Então, os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Versículo 20. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem, Judá e povo de Jerusalém, credes no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Era essa palavra profética que veio para a nação quando eles saíam para o campo de batalha. Creia que o Senhor vai te livrar. Creia que as palavras que vêm do trono do Altíssimo através dos profetas trarão prosperidade para a sua vida. Você recebe essa palavra? Porque eu declaro essa palavra sobre a tua vida essa noite em nome de Jesus. Nós precisamos fazer o que o Senhor nos manda fazer. E fazer o quê? Fazer plenamente. Mas ele diz mais o seguinte: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para irem cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, dizendo: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Muito lindo isso. Queriam que o Senhor, estando na frente do combate, meu amigo, nada vai te tocar, nada vai te alcançar. Se você está andando em meio a uma direção do Senhor e em meio a uma palavra profética, o Deus Todo-Poderoso resguarda você e te protege. Mas sabe, na matemática a ordem dos fatores não altera o produto, mas no mundo espiritual é pleno, e o Senhor vive mostrando isso em várias situações. Sabe, eles mostram um texto interessante nesse contexto. E ele vai falar que quando eles saíram, eles faziam o quê? Enquanto começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou a emboscada contra os homens de Amon. Parou para pensar nesse texto que, de repente, há um erro literário aí, não? Há uma redundância? Tem uma redundância aí ou não tem? Vocês que são concurseiros aí, universitários, pós-universitários, tem ou não tem uma redundância? Ele fala que eles saíram e começaram a cantar e a entoar louvores. Está redundante ou não está? Cantar e entoar é sinônimo ou não? Cantar e entoar, no dicionário da língua portuguesa, é sinônimo. Então, eles cantaram e eles cantaram. Eles entoaram e eles entoaram. Se nós pararmos na língua portuguesa, é exatamente isso que... Então, sim, na língua portuguesa é uma redundância. Mas quando você se esmera no estudo, se aprofunda e para diante de uma situação e fala, cara, não tem palavra à toa na Bíblia, tem alguma coisa a mais aqui. E aí você se aprofunda, que foi o que eu procurei fazer, você vai no grego, no hebraico, mas tem horas que você tem que ir aonde? No latim. E foi aonde eu fui. E quando nós pegamos essas duas palavras no latim, aí a coisa pega um contexto diferente. Porque no latim, a palavra canto, cantave, cantare, quer dizer o canto de homem ou de aves que tem o objetivo de exaltar. Então, a palavra cantar, na origem, no latim, vai falar de cantare, que quer dizer entoar. Mas quando a gente entra no entoar, exaltar, né? Cantar é exaltar. E quando a gente entra no entoar e vai no latim, a gente vai ver que a palavra no latim é intono. O intono quer dizer fazer estrondo. Então, o fazer estrondo quer dizer em fazer audivelmente, em alto e bom som. Então, eles precisavam sair cantando em alto e bom som, que o Senhor era o Todo-Poderoso. Então, eles saem o quê?
literalmente fazendo barulho, literalmente buscando e deixando que todo mundo ouvisse o que estava dentro. E aí a gente volta lá na origem, quando eu via pessoas lá no subúrbio da Leopoldina fazendo o quê? Colocando suas músicas e cantando junto. Porque as pessoas que faziam isso, na verdade, elas estavam cheias de entusiasmo. E a gente já estudou sobre entusiasmo aqui. Então, o entusiasmo delas em buscar, em querer viver uma coisa diferente, fazia com que elas o quê? Colocassem a voz para fora. Elas estavam entusiasmadas. Elas estavam cheias do Espírito. E aí, quando a gente chega nesse momento, o Senhor nos mostra a importância de nós mudarmos a forma que nós estamos louvando. Porque, de repente, você não está entregando uma arma que pode realmente trazer libertação para a tua vida. Talvez você esteja fazendo o quê? Um lamento, um murmúrio. Então eu quero que você repense a forma que você tem aberto os seus lábios para adorar o Senhor. A forma que você está fazendo isso. Você está fazendo isso com a tua alma. E aí entenda bem que eu não estou falando em fazer uma gritaria. Não é nada disso. É fazer em alto e bom som. Traduzindo, que as palavras que saem da minha boca movam o mundo físico, movam as minhas emoções e mova principalmente o mundo espiritual. Porque é isso que o Senhor está falando aqui. Enquanto eles começaram a entoar, a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, traduzindo. Enquanto eles estavam rumando para o campo de batalha, em obediência ao que Deus mandou. E eles abriram as suas bocas para fazer dessa forma que eu estou dizendo para vocês. O Senhor falou, meu amigo, eu não vou nem esperar não. Eu vou fazer diferente, eu vou fazer uma surpresa para eles. E eles continuaram ali, fazendo estrondo, entoando, glorificando ao Senhor. E aí o que o texto vai falar? Que quando eles chegam àquela situação, aconteceu algo extraordinário. Aqueles homens se desentenderam e houve guerra entre eles. E aqueles homens se mataram. E quando eles chegam naquele topo, naquele vale, diante daquele deserto, o que eles veem é um enorme exército de cadáveres. Sabe, não tem coisa melhor para nós do que obedecer ao Deus Altíssimo. Não existe coisa melhor para nós do que nós andarmos no centro da sua vontade. Não tem coisa melhor do que nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos e entendermos e glorificarmos Ele como Ele merece, como Ele é digno de receber. A forma correta de agradecer, de buscar, de clamar, de jejuar e de glorificar. Porque quando a gente sai desse texto e vai lá no Novo Testamento, a gente vai ver que o texto vai falar para a gente que a gente precisa clamar, bradar, e depois de tudo isso a gente vai fazer como? Com ação de graças. Traduzindo, já glorificando. Porque quando a gente consegue fazer isso, e eles sabiam que o exército lá era muito mais poderoso que eles já saíram acreditando. E é isso que eu convido você a fazer na tua vida. Talvez seja no teu emprego, talvez seja naquele concurso que você quer fazer, talvez seja no ministério que você quer exercer, talvez seja nas músicas que você quer compor, talvez seja no terreno que você quer comprar, talvez seja na criação do teu filho, talvez seja naquela bolsa de estudo que você... Eu não sei exatamente o que está precisando que você mova de uma forma entusiástica, mas eu quero convidar você essa noite a receber essa palavra no teu coração, processá-la e começar a agir dessa forma. Porque a palavra é bem clara. Se você crer no Senhor, coisas maravilhosas vão acontecer. Se você crer nas palavras proféticas que vêm em direção à tua vida, você vai prosperar. Eu quero dizer para você que eu tenho pago preço para ser profeta do Senhor nessa terra. Então, se eu declaro sobre a tua vida prosperidade, eu creio que isso vai acontecer. O Senhor já havia me dito algumas semanas atrás, declara sobre essa igreja, que as pessoas que têm andado em meio a isso tudo que está acontecendo, eu vou derramar prosperidade em meio à crise. Falou ano passado, reendossou esse ano. E eu estou realmente acreditando nisso. Eu estou acreditando que existem pessoas no meu meio que vão enriquecer. E só depende de uma coisa, que a mente esteja no Senhor. Somente isso. Sabe o que aconteceu com esse povo? Aqueles que aceitaram sair em direção ao combate. Porque agora é interessante você falar, será que todo mundo saiu? Ou será que algum, não, eu vou ficar aqui de atalaia, eu vou ficar de cozinheiro de dia, eu vou ficar cuidando das plantações. Existe sempre alguém que fica. Não vão todos. Sempre tem alguém que tem uma justificativa para ficar.
Mas a grande realidade é que aqueles homens que decidiram sair no combate, que entoaram e cantaram ao Senhor, que obedeceram às palavras que foram trazidas de uma forma profética, esses homens, quando chegam diante daquele vale, contemplaram com seus olhos um grande milagre. Mas eu preciso lembrar que existe mais uma coisa que aconteceu, aqueles que romperam com o medo, porque por 2 vezes ele fala, você não pode ter medo. Você precisa se mover, porque até você chegar nesse lugar, você vai cantar, você vai louvar, mas é tudo o quê? Pela fé. Porque você só sabe que do outro lado tem um grande exército. Isso já foi te dado spoiler. E eu tô falando que eu vou me manifestar no meio de vocês. E eu vou guerrear essa guerra. Mas até chegar lá, eles viram alguma coisa? Não, eles não viram nada. Eles precisavam ter a fé que a coisa iria acontecer. Sabe? Eu termino essa palavra dizendo para você. Quando eles chegaram à posição, a mão do Todo-Poderoso já havia agido e resolvido literalmente o problema para eles. Quem anda em obediência contempla milagres e recolhe despojos. Porque o texto vai falar que por 3 dias, 3 dias, não foi um dia só não, eles precisaram de 3 dias para andar no meio daquela multidão e recolher muita coisa preciosa. Eu quero dizer para você, de repente não se trata somente de uma guerra. A tua decisão, dizer não, inclinar diante do Senhor e se render a Ele, vai te dar uma nova oportunidade de experimentar milagres. Talvez como você nunca tenha vivido antes. E Ele ainda diz mais para a igreja do Senhor, para o corpo de Cristo, que além disso eu vou trazer prosperidade física sobre a tua vida. E ele não está falando de questões espirituais aqui. As questões espirituais já houve um ganho. Viver esse milagre, mas eu vou trazer prosperidade física. Eu vou trazer alargar das tuas tendas. Eu vou trazer aumento nas tuas fazendas. Eu vou trazer prosperidade para a tua casa. O Espírito de Deus falou claramente isso. Aqueles que andam em obediência contemplam milagres e recolhem despojos. Você crê nessa palavra? Porque a palavra deixa de uma forma bem clara. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Depois de tudo isso, aqueles homens de Israel como um todo estavam envolvidos de Judá, de Jerusalém. Eles já haviam coletado muita coisa. Estavam muito próximos, muito abençoados. E qual é a tendência que a gente tem quando a gente prospera? É voltar para os nossos para desfrutar disso. Mas o texto ensina algo a mais para nós de extraordinário. Aqueles homens voltaram para onde? Para suas casas? Não. Eles voltaram direto para Jerusalém. E só para Jerusalém, não. Eles voltaram direto para o templo do Senhor. Eles queriam ofertar, eles queriam dizimar, eles queriam sacrificar diante do Deus Todo-Poderoso. Porque eles sabiam quem tinha feito aquilo por eles. Então não bastava somente ter tido a experiência. Eu precisava agora agir numa postura de gratidão. E é o último grande milagre que está aqui. Quando você prosperar, quando você viver esse momento novo, quando você viver esse milagre em sua vida, lembre-se de voltar à casa do Senhor para exaltar, para glorificar por tudo aquilo que Ele fez por você. Amém, igreja? Queria convidar você a inclinar sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero me apresentar junto com a igreja, diante do Senhor.